E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, né? Do espírito André Luiz. Lembrando que nós estamos no capítulo 39, chamado Trabalho Incessante, né? Vamos iniciar então? Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, ao que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados para o mal. Gente, lembrando que quem quer saber quem é Telésforo tem que voltar lá no início, lá nos primeiros capítulos, que é um dos espíritos superiores, né? Mais superior que Aniceto ainda, que deu uma palestra para aqueles que estavam iniciando a jornada em missões que viriam para o planeta, para a nossa crosta, né? Vocês devem lembrar disso. Quem não lembra, volta lá atrás para lembrar, tá bom? Se eu não me engano, foi no capítulo 5, tá bom? E então, Telésforo passava ordens do que Aniceto deveria fazer, quais as missões de Aniceto na crosta, né? Imaginou a superioridade dele? Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos, por nossa vez, outros amigos da faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora, que se aproximara de nós, exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel, graças à providência divina. Então vocês veem que essa nossa irmã, né, ela em sono, estava em sono, desculpa não, gente, que ela pernoitou lá no posto de socorro, né? E conseguiu conversar com a filha. Aí eles vão indagar, vão conversar com essa irmã, como é que ela conseguiu isso. Incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só por haver também desencarnado. A pobrezinha não tenha resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde, me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço do nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Então vocês veem, gente, que ela não poderia passar mais que uma noite na crosta devido, ela mesma fala, à elevação espiritual dela. Então ela tinha uma limitação muito grande de poder sair de nosso lar, vir para a crosta
e em seguida ela tinha que retornar ao nosso lar, não podia passar mais que uma noite. Então, que através da ajuda de grandes amigos, na hora em que a filha dela, chamada Dalva, entrou em sono, conseguiram trazer ela para conversar com Dalva, para que tirasse ela essa ideia do suicídio. Então, você vê como o tempo todo, gente, se você entra na faixa vibracional de espíritos inferiores, é onde eles agem no sentido daquilo que você está mais enfraquecida. Como provavelmente essa nossa irmã Dalva estava depressiva, né, devido ao desencarne da mãe, né? Então que eles atacaram ela naquilo em que ela estava mais fraca, né? O que na tentativa do quê? Dela suicidar-se. E conseguiu seus fins com facilidade, graças a Jesus. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, há muitos postos de nosso lar como este. Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Então, André Luiz questiona: há outros postos de atendimento de nosso lar aqui, perto da gente? Então a velhinha então fala, né? A senhorinha fala para ele: sim, há vários outros postos, inclusive em outras cidades. Então, gente, você vê que as colônias espirituais, aqui está tratando do nosso lar, mas as colônias espirituais têm sim postos de atendimento, vários espalhados numa mesma cidade, né? Inclusive outras colônias espirituais que não sejam nosso lar também tem. Então vocês veem que provavelmente todas as casas que praticam o evangelho, principalmente o evangelho no lar, gente, são casas que se tornam postos de atendimento das colônias espirituais. Olha que maravilha, né, gente? Nesse instante, dois camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Desculpa, gente. Vocês, no entanto, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? Não. Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Então vocês veem, gente, que tudo é muito meticuloso no mundo espiritual. Há vários estagiários. Você viu que neste posto de atendimento, esses dois que eles estão conversando, passam 2 anos lá e depois eles vão para um outro posto de atendimento fazer um outro estágio. Entendeu? Tudo isso, gente, para quê? Aprendizagem, acúmulo de ensinamento enquanto está desencarnado. Tudo isso, gente, é para preparação e crescermos moral e espiritualmente para a próxima reencarnação. Então, o mundo espiritual
exige que o tempo todo nós estejamos estagiando, ao mesmo tempo, eles fazem o evangelho no lar junto com Isabel e estão estudando, né? Então eles estagiam, trabalham, estudam simultaneamente. Olha, a vida no mundo espiritual não é fácil não. Quem pensa que vai lá ficar de boa, é trabalho, trabalho e mais trabalho. Mas tudo isso para nós crescermos moral e espiritualmente, né? Desculpe-me tantas perguntas, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não, Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Então vocês veem, gente, que eles fazem, né, durante o dia, o acolhimento de alguns espíritos que estejam preparados e são levados para esse posto de socorro para terem um atendimento, né? Olha que coisa bacana. Mas você vê que essa missão é de alguns quarteirões apenas, quer dizer, em outros quarteirões tem outra equipe determinada de outro posto de socorro. Vocês veem como que é organizado, né? A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância de nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem e alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. Quer dizer, ele está falando, não, eles chamaram nossa atenção, mas é justo, né? E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos acima de tudo a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os convites numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos
responsabilizados. Então, gente, para a gente entender, vamos pegar desde o começo. Estavam conversando que a missão deles é sair em alguns quarteirões e fazerem uma espécie de seleção para trazerem alguns espíritos que estejam preparados para ouvir o Evangelho no lar e serem atendidos naqueles postos de socorro. Muito bem. Aí chegou um irmão que chamou a atenção deles, que eles tinham levado duas entidades que, por simpatia pessoal de cada um deles, eles acharam que eles estavam preparados para serem atendidos naquele posto. Quando começou o Evangelho, e essas duas entidades que eles tinham levado não estavam preparados espiritualmente para aquilo, eles discordaram da irmã Isabel na hora da evangelização. E eles quiseram transformar a evangelização de Isabel numa opinião que eles tinham, que era uma opinião inferior. O que aconteceu? Graças à ação de espíritos que estavam preparados, e você vê aqui, de barreiras magnéticas que eles expõem no lugar, eles não deixaram esses dois espíritos inferiores serem atendidos e expulsaram aqueles dois espíritos de lá. Então, vocês veem que até na espiritualidade eles agem com cautela nisso daí. Por quê? Porque senão vira bagunça, gente. Você vai falar assim, nossa, mas é falta de caridade, é falta de amorosidade com o atendimento dos irmãos. Não, de maneira nenhuma. Todos são atendidos a seu tempo. Só que você não pode deixar entrar entidades que são maldosas em ambientes fraternos, porque senão eles bagunçam, gente. Isso funciona também na espiritualidade. Nós vamos deixar seres inferiores entrarem, vamos dizer assim, nós vamos deixar aqui na nossa própria realidade, gente, nós vamos deixar entrar seres que não estão preparados para tentarem conviver harmoniosamente em ambientes que eles não estão preparados? Não, eles vão querer bagunçar. Mesma coisa na espiritualidade. É isso que vocês têm que entrar na faixa de entendimento também, gente. A espiritualidade atende sim aos irmãos menos evoluídos moralmente, mas tem que existir restrição. Lembra quando Jesus Cristo falou assim, deixe que os mortos atendam os mortos. É esse tipo de coisa que Jesus estava fazendo uma advertência. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que vejam. É esse tipo de entendimento que ele quer dizer. Que somente aqueles que estão preparados para entender a mensagem de Jesus é que devem estar junto. Não aqueles que estão num patamar inferior, gente. Esses serão atendidos na hora certa. E eles vão estar lidando com aqueles mesmos que eles estão preparados para aquilo. Ou seja, espíritos inferiores vão lidar com espíritos inferiores, tá? Então, sim, a espiritualidade dá atendimento, mas tudo tem seu limite. Tem uma passagem em que eu lembro da passagem, mas não lembro quem contou essa passagem, se foi o próprio André Luiz. Eu acho que foi Emmanuel. Tem uma passagem em que Emmanuel está junto com outros espíritos e eles passam ao lado de um espírito, de um irmão caído, né? E eles passam reto e Emmanuel não dá atenção para esse irmão, né? Aí os espíritos que estão junto com Emmanuel questionam Emmanuel, por que a gente não vai atender esse irmão que está caído? Emmanuel fala com toda a amorosidade dele, ele não está preparado para ser atendido nesse momento. Deixe que os semelhantes o atendam. Então, vocês veem, gente, que tem disso daí sim no mundo espiritual.
Então, não é o mundo espiritual, ele não está menosprezando e não deixando de atender. Só que tem certas horas em que você não pode dar ouvidos a esses espíritos, esses irmãos mais infelizes, entenderam? Tem que estar tudo preparado. A espiritualidade faz com que aqueles que estejam mais preparados sejam atendidos pelos espíritos alheios e assemelhantes a eles, aqueles semelhantes a eles, que estão na mesma faixa. Os inferiores vão ser atendidos pelos espíritos inferiores. Tudo ao seu tempo. Deus não larga ninguém para trás. Mesmo o pior de todos será atendido. Viu? É essa mensagem que ele quer passar aqui. Então, esses dois foram chamados à atenção justamente por causa disso. Porque eles se preocuparam com a simpatia pessoal e largaram a superioridade moral para levar espíritos inferiores. E o que aconteceu? Os espíritos inferiores quiseram causar mal-estar naquele ambiente totalmente equilibrado. Evidentemente que você viu que eles contaram até com barreiras magnéticas para que não houvesse bagunça naquele ambiente. Tá certo? Então, tudo ao seu tempo, minha gente. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Quer dizer, mesmo assim, mesmo os espíritos superiores agindo e não deixando os espíritos inferiores causarem perturbação, ainda assim conseguiram causar uma perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Meu Deus! Exclamou Vicente. Quanta lição nova! Ah, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Olha que lição, né? Gente, que capítulo maravilhoso. Quanto mais eu leio, mais eu fico apaixonado por esse livro. Muito bem. Lembrando vocês, vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, cliquem lá no sininho, que assim que todo vídeo novo for postado, vocês vão receber uma bonificação. Uma notificação, não bonificação, uma notificação, tá certo? Então é isso, minha gente. Espero vocês no próximo vídeo e até o próximo capítulo. Um abraço a todos.